Hoje, dia 2 de setembro, começa hoje os capítulos finais da série. E aí você pode colocar o nome que você quiser, né? É a salvação da democracia, é o golpe fracassado, a perseguição do inocente, é o império das fake news. Você coloca o nome que você quiser nessa série aí. Eu só sei que o Brasil, nos últimos 5 ou 6 anos, sei lá, viveu escalonadamente. Esse cabelinho tá horrível. Viveu escalonadamente, capítulo a capítulo, essa série, com 2 atores principais, 2, 3 atores principais, né? E uma série que todo mundo, uma série muito assistida por vários telespectadores, metade torcendo para um final, a outra metade torcendo para outro final, entendeu? E o final já está aí programado, todo mundo, tanto um lado como o outro, apesar da torcida, mas todo mundo já sabe qual é os capítulos finais, o que vai acontecer no final, todo mundo já sabe. A dúvida é se vai ser 4-1 ou 5-0. Tá tendo um bolão aí. Eu apostei no 4-1. E aí tem esses 2 atores principais, né? Um que tá querendo ser como se fosse o mocinho da história, o guardião da justiça, e o outro como se fosse o Darth Vader, né? Do Império das Sombras aí. O pessoal acha que ele é o Tiradentes moderno, mas o pessoal uma parte quer ver ele esquartejado, quer ver ele na papuda. Outra parte acha que não, que ele é herói. Mas de qualquer maneira, esses 2, eu não vou, esse roteiro escrito, gente, olha, essa série aí, ó, coloca no chapéu, coloca no bolso, grandes séries de mafioso, aquela não sei o que, Of Thrones, coloca tudo, porque o enredo é absolutamente fantástico. Agora, tem um personagem nessa história toda que é esse aí que eu vou tocar. Ele é um personagem que entrou depois, mas é esse o ponto que eu vou tocar se eu também fosse roteirista dessa série e falasse, pô, cara, como todo mundo já sabe que o que vai acontecer, nós temos que fazer alguma coisa para colocar uma pimenta no final dessa série para o público ir ao delírio, entendeu? Aí o público vai ao delírio, porque tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas não vai ter graça então, né? Só vai ter graça para metade do espectador. Para outra metade já sabia mesmo disso aí. Então vamos reclamar para os diretores para ver se tem a segunda temporada, etc. Então eu vou falar sobre o protagonismo, que agora era a hora do ator secundário entrar no protagonismo da história. E eu tô falando de quem? Eu tô falando dos advogados. Se eu fosse roteirista, hoje era o dia de um outro advogado entrar para a história. Mas que advogado? Eu pegaria qualquer um lá da defesa. Por quê? Porque já tem um advogado de defesa que entrou para a história. Quem é que é? O ministro Zanin. Ele era advogado do cara que foi preso, condenado por corrupção, entendeu? Ele foi. E de advogado do preso, do réu, ele virou ministro. Ele perdeu perdeu tudo. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, perdeu na terceira instância. E eu não sei se foi ele que pediu a 4ª instância, não sei. Mas de qualquer maneira, uma coisa assim, o argumento mais fajuto que eu já vi, não, tinha que ter começado então, depois de 6 anos, não, tinha que ter começado ali, então tá tudo anulado. Aí não foi mérito nenhum mesmo, porque os caras deixaram ficar 6 anos. Bem, de qualquer maneira, o que eu tô falando é de que essa pessoa, o doutor Zanin, que agora é ministro, ele
entrou pra história. Por quê? Porque ele era advogado do réu, perdeu tudo e depois virou ministro, pô. Agora é ele que mete a caneta, ele pode parar o Brasil. Se ele tiver a coragem do Alexandre de Moraes, ele inclusive derruba o Alexandre de Moraes. Entendeu por quê? Porque ele pode, numa canetada. Ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer tudo. Ok? Então tá. Então, falado isso aí, então qual é o ator que agora eu falaria que entraria nesse protagonismo final? O advogado de defesa também. Só que ele não vai entrar como o doutor Zanin entrou. Ele vai entrar assim, ele vai entrar pela porta dos fundos, vai entrar, mas ele entra pra história, que é o cara chegar lá e fazer um escarcéu. Chegar lá, o doutor Zanin era muito educado, o cara, aquela voz, etc, tal, nunca perdeu, mas pegava no pé do juiz. E aí, esse advogado tinha que fazer a mesma coisa que o doutor Zanin, chegar lá, mas assim, de cara. Isso quem falou foi um colega meu que não passa, eu só tô dando a ideia do roteirista pra chegar lá e falar assim, ó, o caso é o seguinte, isso aqui é um teatro, isso aqui já tá decidido. Só que é o seguinte, você que tá aí, você não tem condições, inclusive morais. O trocadilho foi... O trocadilho surgiu do nada aqui. Por quê? Porque é muita denúncia contra Vossa Excelência. Fabricação de prova, ter atropelado todas as normas e princípios do direito, onde um juiz não pode ser julgador, vítima, réu, procuradoria, promotoria, tudo ao mesmo tempo, ter sob o seu comando a investigação. E o que é pior, tem um cara lá da Itália, um assessor, falando que as coisas que aconteciam ali era um negócio meio esquisito. Tem áudios, negócio de fabricação, de prova, de prova não, de relatórios e etc e tal. Então, aquilo tudo que foi publicado até hoje contra esse tipo de série, essas coisas aí, o advogado hoje tinha que jogar lá, pau! Assim como o doutor Zanin fazia, só que o doutor Zanin era muito educado. Mas o cara fala o que tem que falar, é advogado, tem prerrogativa, pode falar o que bem entender, apesar que teve advogado que foi barrado. Mas o que vai acontecer com o advogado? Apenas dar pimenta pro último capítulo. Por quê? Porque ele vai tomar voz de prisão, talvez por desacato. Não vai dar nada, porque desacato praticamente não é crime, né? Os caras vêm aqui, cospe no policial, joga fezes no policial, cospe, joga água, não acontece nada. Por quê? Não, isso aí é desacato. Ué, qual a diferença? Mas lógico que tem diferença. Mas é um servidor público também, né? Deveria respeitar. Então, o que vai acontecer? O cara vai ser preso 50 anos porque... Bem, a grande realidade é que a mina escreveu de batom lá, tomou 17 anos, o cara pode tomar uma porrada, mas entraria pra história. O importante de vez em quando é você entrar pra história, porque qual a vantagem de passar a vida toda sem acontecer nada? Entrar pelas portas dos fundos, às vezes é o que resta pra você, né? Mas tô falando do roteiro, para mudar o último capítulo, para dar emoção. É isso, entendeu? Hoje é o dia de um advogado entrar, o segundo advogado entrar para a história. Que o primeiro foi o doutor Zanin, né? De advogado réu, virou ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é outro. De advogado réu, fica preso 17 anos. É só ter coragem de entrar para a história, ok? Vamos lá ver o que vai dar. Tá tendo um bolão, 5-0 ou 4-1. Eu apostei no 4-1, um vinho. Vamos ver se eu ganho.